Olá, a paz do Senhor, é um prazer, uma alegria muito grande fazer parte deste momento histórico da Assembleia de Deus no Brasil. Quero de antemão agradecer ao pastor Samuel, a sua liderança e à Igreja Assembleia de Deus no Belém do Pará, Igreja Mãe, como por extensão a todas as Assembleias de Deus espalhadas por este país tão maravilhoso, o qual Deus nos deu a oportunidade de nele nascer. Quero fazer uso da palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículos de 1 a 3, que diz: Veio a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz estas coisas, assim diz o Senhor que forma estas coisas, assim diz o Senhor que estabelece estas coisas. O Senhor é o seu nome. Clama a mim, e eu te responderei, e te farei conhecer coisas ocultas e grandes que ainda não sabes. Nesta magna data de elevado significado e significante, agradeço a Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, por este privilégio de, junto com o povo de Deus, parte do corpo de Cristo, denominado de Assembleia de Deus, e como neto de um pastor assembleiano, filho de um pastor assembleiano, pai de pastores assembleiano, primo de pastores assembleianos, sobrinho de pastores assembleianos, ser o mensageiro de Deus à nação brasileira nesta noite. Em um momento em que o mundo se apresenta como protagonista de um novo tempo, uma nova era, uma nova revolução, onde sua maior insígnia é a carência espiritual. Nestes últimos 100 anos, todos os que passaram por esses processos revolucionários, inclusive a nossa igreja chamada Assembleia de Deus, presenciaram grandes revoluções. Se formos analisar de forma cronológica e histórica, a Assembleia de Deus nestes 109 anos viu a revolução do Tratado de Versalhes após a Primeira Guerra Mundial, que produziu o ultranacionalismo exacerbado de Hitler, produzindo o nazismo, sem falar, em segundo lugar, da quebra da Bolsa de Valores, que produziu a grande crise em 1929, um dos acontecimentos mais marcantes da história da humanidade. Em terceiro lugar, tivemos a Segunda Guerra Mundial, mais de 50 milhões de vidas perdidas, 35 milhões de vidas feridas, 2 bombas nucleares e uma mudança completa do mundo. Em quarto lugar, nós assistimos também o homem ir à lua, e a grande célebre frase Neil Armstrong, quando disse: um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. E aí outras revoluções se fizeram pertencer a este século, como a Revolução Iraniana, a queda do Muro de Berlim, sem falarmos das revoluções culturais, através de Marx, Stalin, Lenin, Hitler, Mao Tse Tung, Fidel, e o mais presente que tem desestruturado a nossa sociedade, Antônio Gramsci. E o que mudou? Nada. A história da humanidade mostra que a influência da política, da economia, da filosofia, da ciência empírica, da psicologia, da psicanálise, das ideologias, não tem modificado, não tem transformado, não tem respondido e curado o anseio do homem. Por quê? Porque a resolução que produzirá alívio e paz ao ser humano não vem do próprio homem, vem do alto, do Pai das luzes. É da espiritualidade altruísta, da espiritualidade divina, originada no Getsêmani, no Calvário, no sepulcro vazio. Espiritualidade essa que norteia o homem, conduz o homem ao porto seguro, produz liberdade tão almejada por este homem. Em Mateus 6:9, o Senhor Jesus declara para o mundo através da sua igreja que o poder pertence a Ele, o reino pertence a Ele, a glória pertence a Ele. Esta é a insígnia e a efígie da grande revolução que os homens da espiritualidade ainda na terra podem produzir, fornecer para mudar a história da humanidade. Sabemos que todas as ocorrências em que nós estamos a contemplar e a viver, e esta grande revolução, passando por grandes mudanças culturais, religiosas, políticas, econômicas, como também na ciência e na saúde,
é motivo, é momento, é Deus dizendo: eu estou entregando o mote a vocês, para vocês atentarem para este sinal e produzirem uma revolução na terra, porque a revolução não ocorrerá com esteios e com conhecimentos humanos. São válidos, sim, são válidos, mas nós sabemos que é a espiritualidade o ponto de partida para a revolução da humanidade. A revolução que o mundo espiritual aguarda ansiosamente é um novo avivamento. Por quê? Porque os homens prostraram-se totalmente aos espíritos do erro e do engano. Paulo declara isso em Efésios 2 e versículo 2, quando diz que há um espírito atuante, influenciando os filhos da desobediência aqui na terra. Conforme diz o apóstolo João em 1 João 5,19, ali está a divisão e a operação deste espírito do erro. Diz ali: nós sabemos que somos de Deus, há um povo de Deus na terra. Aí ele diz: mas o mundo administrado pelos homens, o cosmos, jaz está no maligno. A palavra de Deus mostra essa divisão. Há um povo de Deus, há uma extensão maligna, há uma dimensão maligna agindo no cérebro, no coração, na alma destes homens, que a Bíblia teologicamente chama de trevas. A ausência de conhecimento, a ausência de gume no intelecto para fazer a divisão, o discernimento do que é a palavra de Deus, separando a luz das trevas. Quem está com a luz é a igreja. As trevas é pródiga, inerente ao mundo. É função da igreja iluminar este mundo. Interessante é que nós estamos nos 109 anos da Assembleia de Deus. 100 anos fechados, são 100 anos que cronologicamente o mundo vive de revoluções e de fatos e de fenômenos. Praticamente nós começamos um outro período, já estamos dentro desse período 9 anos. Se nós analisarmos o número 9 dentro dos contextos que os homens criam, cabalísticos, místicos, seja o que for, eles dizem que o número 9 é a simbologia de 3 coisas: poder, esforço e conclusão. Para alguns teólogos e eruditos da Bíblia, eles acham que o número 9 reforça o triplo poder do número 3, da tríade sagrada, Pai, Filho, Espírito Santo. Para muitos é o número de meses de uma gestação, que é verdade. O que é que o Senhor está querendo nos dizer ao Brasil assembleiano? 9 representa uma gestação, algo está para nascer. Estamos ou não produzidos, prontos para este novo acontecimento que tem inerentemente, inexoravelmente, irreversivelmente ter que nascer? Gente, escutem com atenção. Precisamos compreender que o profeta Jeremias, em meio à crise espiritual que se abateu sobre Judá, buscava reaproximar os judeus da lei de Deus. Parece que Jeremias estava vivendo os dias em que nós estamos vivendo no Brasil. Se você atentar para o versículo ou os versículos, observamos que a declaração é no versículo 2: Ele é o Deus que faz. Analisando estes 109 anos da história da Assembleia de Deus no Brasil, hoje nós veremos, e hoje estamos vendo, e podemos contemplar, detectar, discernir, observar, perceber, que estamos distante daquela igreja poderosa, daquela igreja aguçada, daquela igreja animada, daquela igreja ativa, proativa, que fazia, que realizava, que apresentava o nome de Deus à terra. Eu mesmo sou filho de um paralítico. Quantas vezes pregando em grandes cruzadas vi paralítico levantar, leproso ser curado. Mas nós crescemos, nós ficamos ricos. Ricos de ideias, ricos material, ricos patrimonial. E esquecemos o joelho, esquecemos a piedade, esquecemos a unidade. Daí, óbvio, deixamos de nos multiplicar. Porque sem perceber, a ideologia gramicista invadiu a igreja, triturando-nos, fragmentando-nos, pulverizando-nos. E teimando estamos de não querer ver. Estamos precisando voltar a pregar sobre este Deus que faz, que realiza, que executa. Interessante é que o escritor, o profeta, diz que ele faz porque ele precisa estabelecer. Estabelecer o quê? O nome dele, o reino dele, a glória dele, o poder dele, a influência dele, a cultura dele na terra.
O que é que ele quer fazer? O que é que ele quer estabelecer? Seu nome. Ele está dizendo para Jeremias, diz para Judá, que eu não concordo com os nomes de deuses que eles aderiram, com as culturas religiosas que eles aderiram. Eu sou o Senhor. Eu preciso impor marco, limites. Deus está dizendo, o domínio é meu, o poder é meu, a glória é minha. E qual mecanismo a igreja precisa para entender esse projeto divino? O versículo 3 declara, mostra, esclarece, dizendo, clamar. Clamar. Precisamos clamar, porque o clamor nos conduz a uma relação intimista com os céus, com a espiritualidade. Aí nós passamos a discernir o plano que está encoberto só para nós. Veja que o versículo 3 diz, eu preciso anunciar, mostrar a vocês grandes e ocultas coisas que estão encobertas a vocês e vocês ainda não sabem. Por que perdemos o discernimento, esta revelação? Porque deixamos de orar. Nós temos mais, todos nós temos mais discurso do que prática. Nós temos mais teoria do que empirismo. Essa é a grande verdade. Nós estamos precisando voltar das mãos. Nós estamos precisando gritar, proclamar para este, ribombar com a nossa voz de unidade, de poder, de graça, de glória, de unção, de misericórdia, a esta nação que está entregue às trevas. Hoje pela manhã, quando acordei, me orando e lendo o que está acontecendo no Brasil, tive notícia de ontem, irmãos serem atingidos a bala, porque estavam orando. Ontem tive notícia de ativistas na internet dizendo, precisamos matar os pastores. Eu prego na minha igreja e digo há mais de 2 anos que nós estamos dentro de uma guerra espiritual. Não é guerra política, não é guerra cultural, é uma guerra espiritual. Os símbolos estão sendo destruídos, os símbolos religiosos, os símbolos sagrados. Nós vamos esperar o quê? A invasão à igreja, a morte de pastores, a sangria dos nossos membros, para a gente se unir, para a gente orar, para a gente jejuar, para a gente pregar, para a gente proclamar a palavra. Glorificado seja o Senhor. Urge esse número 9, 109. Os 100 anos já se passaram. Deixe para lá. Estamos começando um novo ciclo, um novo tempo, a nova era. Algo tem que nascer. É o avivamento, é a graça, é a glória, é o poder, são os milagres. Ninguém pode contradizer números. Ninguém pode contradizer milagres. Ninguém pode contradizer o que já está posto. A igreja precisa voltar a ser o que era. Deus está clamando, o Espírito está clamando, dizendo, eu quero mostrar, eu quero revelar, eu quero realizar, eu quero fazer, mas não estou encontrando espaço. Nós estamos impermeabilizados, nós estamos blindados, nós estamos petrificados, nós estamos cristalizados. Precisamos nos ajoelhar, precisamos voltar a orar, precisamos voltar a jejuar. Deus está querendo ouvir a voz do nosso clamor. Deus está querendo ver uma vida de piedade produzida por nós. Onde está? Gente, o avivamento só ocorrerá quando decidirmos produzir uma revolução que o mundo está a esperar. É triste eu contar para vocês, mas eu tenho visto moços e moças da minha igreja, inclusive, depois de entrarem na universidade, na academia, se desviarem, aderirem à prática imoral das sexualidades desvirtuadas e falarem mal de Cristo. Eu tenho chorado e sentido estas dores, estas misérias no meu ventre, na minha alma e no meu coração. Sou testemunho no meu estado de moças e rapazes que cantavam, que pregavam, mas no momento em que adentraram a faculdade, se desviaram e passaram a odiar o Senhor. Onde a igreja está falhando? Não fiquem empolgados vendo uma multidão dentro de um templo. Tem 2 vezes mais lá fora uma multidão que estão odiando o Senhor. Por culpa nossa. Nós precisamos de uma autoanálise para produzir um avivamento. Nós, sacerdotes, precisamos deixar nossa relação com o ourives, que produz ouro, e prostrar-nos e nos apegarmos ao oleiro, que sabe quebrar o vaso e reconstruí-lo e fazê-lo brilhar. Nós, sacerdotes, precisamos nos afastar do espetáculo e do histerismo, dos púlpitos, produzindo altares, verdadeiros teatros,
e nos inclinarmos à verdadeira adoração, como Jesus disse no capítulo 4 de São João para a mulher samaritana, em espírito e em verdade. Aleluia. Nós sacerdotes precisamos abrir mão das águas superficiais, da teologia que estamos a pregar, inventando, criando fórmula para crescimento. Gente, a melhor fórmula para crescimento não são métodos humanos. Aleluia, aleluia. São métodos divinos. Não existe outra prática. O mundo muda, as culturas mudam, mas a prática cultural da relação intimista, criador-criatura, é a palavra e a oração. Não são modismos, não são inventionices. Nós precisamos nos aprofundar no rio do conhecimento, perder o medo de descobrir a autoridade espiritual, a produção da glória de Deus. Este é o momento. Lembre-se que o número 9 parece que está ligado à produção de frutos. É o número que nos faz lembrar Abraão aos 99 anos de idade, quando Deus fez com ele um pacto. Lembre-se que Cristo disse que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. João 12, 24. O fruto do Espírito apresentado em Gálatas 5, 22 e 23 está dividido em 3 turnos, em 3 etapas, em 3 parâmetros. 3 frutos são interiores, 3 frutos são exteriores e 3 são teocêntricos, são divinos. É a relação Criador-criatura. Não esquecendo que há 9 dons do Espírito em 1 Coríntios 12, que refere-se ao poder e ao caráter. Que esses 9 anos iniciais deste segundo século da nossa igreja, tenhamos coragem de nos prostrar. Está chegando a hora de nos prostrarmos diante de Deus. Eu tenho convocado os meus pastores e tenho tido o maior desejo de dizer para os pastores do Brasil: parem de pregar brigando, parem de pregar odiando, parem de pregar criando situações de intolerância. Deus disse o seguinte em João 3,16: eu amo tanto vocês que eu vou dar o melhor que eu tenho meu para vocês, que é o meu filho. É chegada a hora da igreja amar. A palavra nos ensina que a palavra branda desvia o furor. É momento não de protagonismo político, é momento não de protagonismo econômico, é momento não de protagonismo denominacionalista, é momento não de protagonismo de visibilidade, mas é momento de protagonismo de amor. É momento de protagonismo de humildade. É momento de protagonismo de produção de frutos. É momento de protagonismo de darmos as mãos. Nunca esta nação precisou tanto da igreja evangélica como nestes últimos dias, ou nestes dias atuais. Mas existe uma produção muito mais de ódio para conosco do que de estímulo, de influência, de empatia, simpatia, carinho. Precisamos mudar este espectro, sair deste espectro em que estamos perdidos, para um espectro do filho pródigo. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: cometi falhas, pecados, mas ninguém pode negar que eu sou teu filho. E ninguém pode negar que você é meu pai. O mundo não poderá negar que nós somos a igreja de Deus. Os espíritos malignos jamais poderão negar que Deus fez a sua igreja aqui na terra e nós somos ela. Eu convoco em nome do Senhor, nesse instante, você para orarmos. Onde você estiver, ponha-se de pé, coloque suas mãos em seu coração. Oremos ao Senhor. Deus eterno, Deus supremo, gestor, gerente, presidente, criador dos céus e da terra. O momento urge, Senhor, um avivamento. Perdoa-nos, nós temos pecado. Todos nós sacerdotes, nós temos errado, às vezes por zelo, às vezes por um amor não compreendido ou não discernido. Mas nós infringimos esta relação linda, harmônica, intimista que devemos produzir para contigo. Olha para a tua igreja neste Brasil. Te peço, Senhor, que estes 9 anos, que representa 9 meses, representa um momento de produção, não seja abortado este fruto.
chamado avivamento, unidade, poder. Senhor, eu vi de um grande apresentador de TV dizendo: se os evangélicos no Brasil, que já contam com mais de 40 milhões, se unissem, eles mudariam este país para melhor. Deus, as pedras estão a clamar. Nos dê humildade, a mim, Senhor, me dê humildade, me dê convertimento ainda mais. Cumpra em nós, nestes últimos tempos, Lamentações 5:21. Renova-nos, converte-nos, para que possamos ver o Deus que abria o Mar Vermelho, o Rio Jordão, realizar milagres extraordinários hoje em dia. As portas do inferno não irão prevalecer contra a tua igreja, é a promessa, mas nós não estamos fazendo por onde. Senhor, que seja um parto normal, mesmo que seja fórceps, o projeto é grande, mas venha, Senhor, nos dá vida. Faça este fruto nascer forte, sadio, poderoso. Converte a todos nós e nos dê um grande avivamento no Brasil. Eu profetizo como ministro e profeta do Senhor, que em nome de Jesus, a partir deste momento crítico em que a nossa nação está a viver, Deus fará nascer um fruto grande, poderoso, e milhões de almas se prostrarão diante do Rei, sendo aceito pelo Senhor. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça do Senhor e a comunhão do Espírito Santo seja com a Assembleia de Deus no Brasil e com toda a sua liderança, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe e até uma outra oportunidade, em o nome de Jesus. Amém.